Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Diálogos ISD FIP. Sou Lívio Giosa, coordenador desse projeto especial, Diálogos ISD, e a FIP é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Eu vou moderar esse nosso encontro que tem como tema, no 25º episódio, é possível aplicar nas organizações novos modelos de sustentabilidade e inovação ambiental? Este espaço de diálogo e debates tem o objetivo de trazer a vocês, que nos acompanham, o estado da arte da temática sustentabilidade e a aplicação dos fatores ESG nas organizações. Lembrando que ESG é uma sigla que representa as palavras em inglês. O E, Environment, S, Social e G, Governança. Podemos também falar em ASG, exatamente para expressar aqui as palavras em português, especialmente o A, Ambiental. Este projeto nasceu da importante participação da FIP na discussão do tema, através dos seus técnicos e profissionais, tanto na consultoria pública e privada, quanto na grade de cursos, que apresenta o tema ESG na prática, nos módulos básico e avançado. Importante também informar que o programa Diálogos ESG FIP tem o apoio do IRIS, o Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental, da SEBRASE, Central Brasileira do Setor de Serviços, organizações estas que entenderam a importância do tema e os seus impactos junto a todos os públicos com os quais se relacionam e junto ao mercado. Precisamos também dizer onde estamos. Este é o estúdio do Sindiprest, Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros, Colocação e Administração de Mão de Obra e de Trabalho Temporário no Estado de São Paulo, que nos apoia neste projeto, local este que realizamos todos os nossos programas. Para você acompanhar os episódios do Diálogos ESG, basta acessar o podcast através do Spotify e canal do YouTube da FIP e nas demais redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter, e também nos canais e plataformas do Sindiprest, do Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental e da SEBRASE, que é a Central Brasileira do Setor de Serviços. Também, se você que nos acompanha tiver interesse em participar do curso ESG na Prática, nos módulos básico e avançado, ministrado pelos professores Lívio Giosa e Augusto Roque, é só entrar no site da FIP, www.fip.org.br, e conhecer as condições de conteúdo programático deste curso e todos os demais cursos disponibilizados pela FIP. Para dar início ao programa de hoje, quero apresentar os nossos dois convidados. Roberta Tipoloni Tiso, diretora de Marketing e Sustentabilidade da Green4T. Muito obrigado, Roberta, agradeço, pela presença. E ao Walter Pieratiani, querido amigo há muitos anos, sócio fundador da Pieratiani Desenvolvimento de Empresas. Muito obrigado, Walter, pela presença. Sejam muito bem-vindos. É uma honra termos a presença de vocês hoje aqui. Obrigado, Lívio. Só para fazer uma breve interlocução com vocês, para a gente ajustar e alinhar a visão de cada um, não há dúvidas que o tema sustentabilidade é o tema da pauta mundial, está na agenda de todos os líderes mundiais, líderes das nações, dos líderes das organizações, sejam públicas ou privadas, das organizações do terceiro setor. É o tema que transversalmente habita a sociedade mundial hoje. Todos percebem já a necessidade de atuar nessa visão, as organizações entendem seus impactos, as mudanças climáticas geram essa reflexão hoje já, a sociedade, é algo que estava tão distante anteriormente, mas hoje está mais do que presente. Só para destacar as previsões, a curtíssimo prazo agora, do aumento de temperatura no calor da Europa, demonstra absolutamente esse impacto, e a percepção das queimadas do Canadá
modificando a paisagem mundial, né, de uma forma extrema. Portanto, as percepções estão mais do que nunca presentes. E é por essa visão que a gente vai tratar essa temática com vocês, aliados à visão de cada um de vocês. E, portanto, eu vou começar com você, Roberta. Se apresente para o nosso público e fale um pouco sobre sua trajetória profissional e da diretoria de marketing e sustentabilidade da Green4T que você dirige. Agradeço, Lívia. Primeiro, eu agradeço por estar aqui. Para mim é uma honra estar aqui nessa mesa discutindo sobre ESG. Sou formada em marketing. Eu falo que minha carreira é carreira pente. Sou formada em marketing, com pós-graduação em mercado. Fundei uma consultoria de sustentabilidade, fui cofundadora por 8 anos, estive à frente dos trabalhos, me especializei em economia circular pela Cambridge e estou terminando uma pós de finanças comportamentais. Opa! As mulheres sempre dando o tom, né, Walter? Não é possível. Incrível isso. Sou diretora de marketing e há 2 anos assumi a sustentabilidade também da Green4T, com o objetivo de acelerar a agenda, uma empresa jovem de 2016. Então, coordeno ambos os temas, que eu acho que é muito positivo. Sim, eu ainda não conheci ninguém ainda do meu convívio de amigos e colegas que tenha uma formação de marketing e sustentabilidade, porque a verdade você traz o valor da marca de fato para gerar valor ali, né? Porque fala muito de greenwashing, de todas essas temáticas. Então, assim, o que é real, o que é transparente, o que é diferente, o que realmente vai fazer diferença nessa construção de percepção. E a Green4T, para mim, é um presente, porque o nome da empresa, minha empresa que trabalhou em cima do nome, então, desde a plataforma de marca, a criação das estratégias, a aplicação dessas estratégias até os dias de hoje. Então, uma agenda acelerada, e é importante porque na Green a sustentabilidade está no core business da empresa. Então, não é só uma ação de mitigação, mas uma ação de promoção da sustentabilidade como um todo. Muito bacana. Então, eu vou aproveitar seu gancho para dar um testemunho aqui. O Walter conhece um pouquinho essa minha trajetória. Mas minha formação é marketing também, administração, engenharia, jornalismo. E desde a tenra idade eu fui acompanhando várias ações que estavam acontecendo no mundo, destacando essas mudanças, e enveredei por uma entidade muito reconhecida que é a DVB, Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing no Brasil. E nessa trajetória eu também fui muito ligado ao terceiro setor, fui fundador do IBASE junto com o Betinho, fui presidente da campanha Natal Sem Fome, lá no início da década de 90, 89, 90, 91, que a Rede Globo projetou à época. Sem dúvida. Participei muito intensamente da Eco 92 e, na sequência, de uma forma absoluta, dentro da DVB, de uma forma inédita, a gente criou o Instituto ADVB de Responsabilidade Social em 1995. Né? Quando ninguém, Walter, falava disso. Discutir responsabilidade social corporativa era algo assim absolutamente inovador, e eu tive uma dificuldade, porque eu tinha que estabelecer essa visão do marketing vis-à-vis essa nova interpretação do papel da empresa junto às comunidades, às regiões lindeiras, junto às frentes que ela representava. Então isso foi inspirador também, a gente provocar e transformar e dar tantos novos conteúdos. Acabei de conhecer na mesa um colega. Exatamente. Então a gente participou de todas as fases da construção de valor dessa temática. Né? Sim, e desde 2005 eu tenho um artigo que eu escrevi para o Estadão falando sobre sustentabilidade, quando ninguém quase que tocava no tema. Né? Então foi uma trajetória pioneira, né? Uma trajetória pioneira. Mas, Walter, agora é você, né? Se apresente para o nosso público e fale um pouco sobre sua trajetória profissional
e da Piratiani Desenvolvimento Empresa, que você tem muita história aí para contar para a gente. Quero começar renovando meus agradecimentos a você, Lívio Josa, caro amigo, obrigado. Ao Cindy Presten, que nos recebe aqui, especialmente a FIP, que apoia esse movimento, essa oportunidade de trazermos nossas ideias, né? E compartilharmos essas ideias com quem decide, que é o executivo. Eu sou Walter Piratiani, um dos veteranos aí da inovação, pioneiro como você. Comecei há 45 anos atrás com esse assunto, em P&D na época, numa multinacional, e de lá para cá eu venho sendo um evangelizador da inovação. Só esclarece, o P&D para os nossos... Pesquisa e desenvolvimento. Antigamente só tinha inovação num departamento, que era o P&D, né? Eu trabalhava na Pirelli com pneus, eu era engenheiro, desenvolvia projetos de produto e tal. E de lá para cá, a gente, em 92, abrimos a Piratiani, que foi a primeira e mais especializada consultoria em gestão da inovação do Brasil. Ninguém falava nisso naquela época. Assim como você, nós enfrentamos todo tipo de crítica, ataque. A gente contava até piada. Naquela época, a Roberta não sei se vai lembrar, mas naquela época era permitido fumar nas empresas. E tinha cinzeiro em cima da mesa, né? Então a gente ia lá e falava, olha, vim falar de inovação. E abaixa porque vai voar cinzeiro em cima de você. Então a gente começou essa cruzada. 32 anos a Piratiani agora, começou em 1991, 92. Então, atendemos grandes clientes, as mais inovadoras empresas do Brasil e do mundo. E temos orgulho de ser uma consultoria brasileira que consegue fazer esse trabalho de inovação no nível internacional, né? A gente faz consultoria, educação e arruma funding para a inovação. Então, Roberto, a gente foi obrigado... 3 pilares bem importantes. 3 pilares. O que fazer? Consultoria. Como fazer? Educação. E dinheiro para fazer funding. Porque se a gente não entregasse as 3 coisas, as empresas não se mobilizavam. E eu estou aqui, primeiro atendendo esse gentil convite, mas estou aqui para defender uma ideia da conexão direta que existe entre inovação e o ESG. Claro. São primas, são irmãzinhas, elas andam de mãos dadas, né? E eu vou mostrar nos próximos minutos a nossa visão disso e espero com isso provocar a nossa audiência, né? Provocar a valorizar o que já faz, que é inovação ambiental e não sabe o que faz. Claro, é isso que nós vamos discutir hoje, muito bacana. Roberta, antes da gente entrar mais no detalhe das questões operacionais, práticas do ESG, eu queria ouvir vocês. Eu vou fazer a mesma pergunta para os dois, né? Tá bom. Para perceber a visão de vocês. Então, Roberta, qual é o seu entendimento e percepção sobre as práticas sustentáveis nas organizações e a aplicação dos fatores ESG? Como é que você vê, né, não só, depois você vai falar um pouco da Green14, mas especialmente no contexto do mercado, e isso vai servir para você também na sequência, Walter, e nas empresas com que vocês se relacionam, como é que vocês enxergam este cenário, né? Ele está avançando, ele está claudicando, ele está efervescente, ele vai se ampliar? Conta um pouquinho a sua visão. Vou trazer um rápido contexto do tema sustentabilidade. Ele começou a ser discutido em 1972, na Conferência das Nações Unidas, que era chamada de Ambiente Humano. Depois, o termo que foi cunhado mesmo, Desenvolvimento Sustentável, DS, foi em 1987, na Noruega, e que o ESG foi nascer no então secretário, né, das Nações Unidas, numa reunião de 50 líderes ali em 2004, que cunhou esse ESG voltado para empresas, que a reunião era de empresas do mercado financeiro para o mercado de capitais. Então, falando que existe um risco que precisa ser mitigado.
E depois de 2004 a gente já se lançou ESG e o fato é que isso não foi tanto destaque ou não foi dado tanta atenção. E o que de fato mobilizou essa agenda foi em 21 com o Larry Fink, aquela carta memorável sobre ESG e falando, vamos olhar, aqui temos um risco. Visto e que a sustentabilidade mudou de patamar para falar de perenidade, risco, governança e todos os nomes foram colocados nas suas caixinhas. O fato é que a gente avançou muito em governança. É só olhar as relações empresariais de 1980, 1990, para as relações éticas, políticas. Então, nós demos um salto realmente nessa questão de governança. E ficou, de fato, os dois pilares ali, né? Ambiente e a parte social, que está muito ligada ao ambiente, principalmente pela questão climática. Então, e agora a parte ambiental, de fato, ela foi impulsionada por um problema que temos a olhos vistos, assim, não é só olhar para o lado que a gente sabe o impacto disso. E todas as empresas, eu não conheço nenhuma empresa que não usa nenhum recurso ambiental. Por menor que seja, ela está usando um transporte, ela está usando um telefone, ela está usando a luz, dados. Então, todos nós temos um compromisso de acelerar essa agenda. Aí eu fiz uma brincadeira num comitê no qual eu participo de sustentabilidade, e eu comentei assim, a pergunta quantos anos tem a Terra? E aí coloquei algumas opções ali, ninguém acertou. Aí eu falei, são 4,7 bilhões de anos. E o que vem acontecendo agora, eu gosto realmente de reforçar e de diferentes olhares, né? E o que nós estamos fazendo com o clima agora é que demorou todos esses bilhões de anos para a Terra ter o clima que ela tem hoje. Um ambiente agradável, com todas essas mudanças sazonais de temperatura, né? Todas essas fases, né? Primavera, verão, outono, inverno, né? Em diferentes locais. E o fato é que em menos de 100 anos, né, do período pré-industrial para cá, nós estamos alterando a temperatura a níveis jamais vistos nesse período. Assim, é 1,2, já estamos a 1,2, alguns cientistas falam 1,2, outros 1,1, e se chegarmos a 1,5 já é um problema, né? Ainda maior do que nós temos hoje. Então, o fato é que isso vai impactar as empresas, isso vai impactar a forma como as empresas usam os recursos. O Fórum Econômico Mundial trouxe, assim, os principais riscos são ambientais. Né? Antes que, se você olhava esse relatório há poucos anos atrás, não se falava sobre isso. Então, ficou muito evidente e o custo de todas essas mudanças. E como a empresa vai lidar com isso? Então, em resumo, é extremamente importante. É uma agenda muito séria. Não é uma agenda ativista, mas é uma agenda de negócios, de perenidade, de sociedade. Também tem ativismo, e isso é muito importante, porque traz à tona diversos temas que são de desconhecimento do público em geral. Então, a empresa que não tem essa agenda, ou ela tem aquela frase, né? Ou por amor ou pela dor. Então, o fato que em algum momento vai chegar. Porque as grandes empresas, né, já têm isso há muito tempo, né, 20 anos dentro como uma agenda prioritária. E isso acaba empurrando pequenos e médios fornecedores, né, em toda uma cadeia, inventário de emissões. O escopo 3 é sempre o escopo com maior impacto, e isso envolve toda a cadeia. Sim. Então, todos nós seremos envolvidos em algum dado momento para acelerar a agenda. Bacana. E só para reforçar, né, aqui no Brasil, além de todo esse desenho internacional que foi pressionando, né, as empresas a tomarem atitudes sustentáveis, no Brasil a gente teve 2 marcos, né? A Política Nacional de Resíduos Sólidos. Sim. E a Lei Anticorrupção, né? A Lei Anticorrupção gerou imediatamente as empresas aplicarem seus sistemas de compliance, integridade, acelerarem mais a governança, cuidarem dessa plataforma, porque a governança é que faz o eixo propulsor, ela é o guarda-chuva das ações sociais e ambientais, é por ela que vem todos os indicadores,
os controles, as auditorias, tudo que está presente nos processos que vão levar às ações sociais e ambientais. E só para reforçar também o que você comentou, Roberta, o aumento populacional, né? Quando a gente pega a revista Science, que tem um gráfico muito bacana, que mostra, a partir da década de 50, Walter, que foi a década que nós nascemos, nós que provocamos, né? O aumento populacional mundial é extraordinário e, simultaneamente, você passa a ter uma população economicamente ativa com alto consumo. E é esse alto consumo que acelera o uso de combustíveis, da água, dos recursos naturais. Né? Exatamente. E desfaz todos esses bilhões de anos que a gente teve de retenção. Né? Se fala em um retrocesso de temperatura, já tem alguns estudos de 5 milhões de anos. Não, e é um desenvolvimento com devastação. Né? É um desenvolvimento econômico com devastação das matas, das florestas, no mundo todo. Walter, qual é o seu olhar sobre este Lívio, a gente está processo? Cada dia numa empresa diferente, como consultores, como a Pieracciani, desenvolvimento de empresas, e assim, a gente tem uma visão muito pragmática, muito prática dessa questão. Não há dúvida que todos consideram muito importante o tema, mas falta considerar urgente. Né? Uma coisa é ser importante, a outra é ser urgente. A gente está tentando, cabe a nós pesquisadores encontrar caminhos para fazer essas duas linhas convergirem. Sim. Né? E a gente tem trabalhado nessa pesquisa, nesses estudos que mostram aos dirigentes que eles já estão fazendo coisas importantes, que eles devem fazer mais do que eles já fazem. E acelerar, né? Eu acho que isso é um atalho, Lívio. Acho que pode ser, Roberto, um atalho para mostrar que isso não é coisa de empresa multinacional. A gente está aqui dentro do Sindipres, isso está ao alcance de qualquer um. A inovação está ao alcance de qualquer um. E quando a inovação é feita com impacto positivo, ela é inovação ambiental. Essa história da inovação ao alcance de qualquer um tem uma história bonitinha que eu faço questão de contar aqui, Sindipres, né? Um dos nossos clientes, depois da pandemia, em frente à fábrica, a grama lá, o mato tinha crescido, né? E ele chamou a sua prestadora de serviço, seus prestadores de serviço, para arrumar aquele jardim e tal. E chegou lá 2 senhorzinhos lá para cortar a grama lá, o mato, né? E eles poderiam simplesmente ter cortado a grama. Só que eles fizeram o seguinte, cortaram a grama e deixaram mais alto o nome da empresa estampado, de forma que você passa de avião em cima, você vê o nome da empresa lá embaixo. Né? Então, primeira coisa, a inovação está ao alcance de qualquer um. E provavelmente ninguém pediu, né? Ninguém pediu. Então, quer dizer, eu, ser humano, me realizo fazendo a inovação acontecer. Né? Conto para meus filhos, conto para minha esposa, fiz uma obra de arte hoje, escrevi o nome da empresa em alto relevo e tal. Se a gente consegue pegar esse desejo humano de realização por meio da inovação e canalizar essa energia para o bem do meio ambiente e do social, bingo, a gente fez acontecer. Perfeito. Essa é um pouco a tese, Lívio, que a gente está trabalhando. É perfeito. E quando você falou em acelerar, eu vou só dar um exemplo que me veio logo aqui à tona. Agora, na Semana do Meio Ambiente, eu dou muitas palestras nas universidades, faculdades e nas escolas, exatamente para sensibilizar os jovens. Né? E a gente começa a fazer uma previsão, né? O que os analistas, os pesquisadores, os estudiosos do IPCC, dos vários institutos que demonstram que se nada acontecer, a Terra vai aumentar a temperatura, e aumentando a temperatura, quais são os fatos históricos, né? que poderão ocorrer, os fatos mais sensíveis. E aí você começa a projetar, né? 2030, 2040, você tem filhos, Roberto? Você tem netos, Walter? E eu falo para aqueles jovens de 15, 17, 18 anos, e ele começa a se perceber os impactos, e ele começa a projetar a idade dele. E aí vem um choro, a emoção, é impressionante. Que coisa. Como os jovens já se sensibilizam e ficam assim, mas é a minha geração, eu que vou enfrentar todos esses problemas, né?
nós temos que acelerar. É esse o detalhe. Esse é o papel. Nós temos várias ações que as empresas imaginam desenvolver, mas a pauta não é 2050, a pauta é 2025, é 2028, Sim. é 2030, é logo agora, porque nós não conseguimos mais esperar até 2050. Lívio, a resposta para esses jovens é a inovação. Por isso que eu disse no começo que elas andam em mão dada. Quer dizer, quando você diz, eu tenho o desejo de ajudar o meio ambiente, tenho o desejo de ajudar a sociedade em volta de mim. O processo é o processo clássico de inovação. Ideias, brainstorming, seleciona as melhores, faz o protótipo vira produto e você conseguiu impactar a sociedade em volta de você. Esse processo básico é a resposta entre a ansiedade desses jovens, o choro desse jovem e um mundo melhor. Uhum. É por isso que a inovação é o grande aliado do ESG. Na COP 26, que foi em Glasgow, tive o prazer de estar lá. Tinha muitos jovens fazendo protestos e, de fato, exigindo ações, porque muito se fala, mas pouco se acaba de... ok, 2030 ou 2050, tá, mas o que vamos fazer ano a ano? Hoje, quais as mudanças que... E eles começaram a processar o Estado por conta de que não terão um planeta, né, um meio ambiente adequado para... Perfeito, é isso mesmo. Roberta, então vamos seguindo. Antes de falarmos mais no detalhe do tema, gostaria que você explicasse um pouco mais nos detalhes sobre os produtos da Green4T, né, para que as pessoas que estão nos acompanhando possam entender a atividade da empresa. A Green4T é uma empresa de serviços de tecnologia e infraestrutura digital. É uma empresa super jovem, de 2016, temos 7 anos. Nós estamos no Brasil, dos 25 dos 27 estados e em toda a América Latina, com escritórios no Uruguai, na Argentina, Costa Rica, Colômbia. Quando eu falo de produtos e serviços, eu explico de uma forma um pouco simplificada, onde tem dado, tem produtos e serviços da Green4T. Então, seja ele no data center on-premise, dentro da casa do cliente, dentro da empresa, seja na computação de borda, seja na nuvem, no IoT ou nas cidades inteligentes. Então, nós ajudamos as organizações, as empresas a acelerar a transformação digital, visto no momento pandêmico, a tecnologia e os serviços de dados se tornou essencial, assim como água, luz, né? Porque sem dado, como as pessoas trabalhariam em casa? Como que continuariam desenvolvendo, entregando, os serviços funcionando? Os hospitais, sim, era com certeza necessária a presença física ali, mas muitas empresas começaram no home office, tão conhecida, e a gente apoia nessa questão, trazendo disponibilidade, eficiência e sustentabilidade, porque não somente entregar... tem um consumo aí considerável de energia quando a gente fala de dados, né? E é exponencial esse crescimento. E cada vez mais as empresas vão na direção da tecnologia, né? Sem dúvida, inteligência artificial. A preocupação é absoluta hoje. Né? Todas as aplicações. Questão da segurança, né? Segurança é outro aspecto extremamente importante. E o nosso forte realmente são serviços para manter toda essa infraestrutura, soluções inteligentes para as cidades. Né? No momento pandêmico, nós disponibilizamos gratuitamente para as cidades utilizarem a nossa ferramenta Transit para a gestão do transporte público e outros serviços bem interessantes para aumentar a eficiência, a gestão da limpeza. A gente tem uma solução de varrição para acompanhamento de onde está sendo limpa a cidade, que momento, ou seja, reduzir recursos. As possibilidades são infinitas quando a gente fala de IoT, digamos assim, e isso pode promover muito, principalmente quando a gente fala de agricultura, a agricultura de precisão, toda a parte de logística reversa se usa muito a IoT. Então, sem dúvida, a tecnologia é um fator, não vou tanto reforçar, mas é um apoio, é uma parceria primordial quando a gente fala das questões ambientais,
dos impactos, né? Porque sem dado, como que você, né, e mensura o quanto tem que chegar, quais são os KPIs? E a tecnologia promove essa gestão, esse acompanhamento. E para isso você vai ter que gerir dados, e dados consomem energia, e toda essa relação. Eu vou falar mais para frente sobre essas questões da redução do consumo de energia, dos dados, quanto representa. Mas o fato é que tecnologia, assim como inovação, caminham juntas para transformar a realidade das empresas e avançar na transformação digital, acelerar a inovação, com certeza é um dos fatores aí. Muito bom, muito bacana. Walter, sua carreira está muito ligada à questão da inovação. Você já deu aqui vários pitacos, né? Nos conte algumas ações que você desenvolveu na sua trajetória que tiveram impacto e significado diferencial. Pensa aí algumas. Tem muita essa história. Podemos ficar mais 5 horas aqui. Não, mas assim, eu quero destacar que as empresas, por uma questão de emergência, né, por uma questão de urgência, não percebem, às vezes, o impacto que elas podem causar positivo para o meio ambiente, né? E isso está na área de inovação. Lívio, Roberto, a gente está dentro de 156 organizações hoje, são 156 clientes ativos, cuidando do portfólio de projetos de inovação dessas companhias. Então, são dezenas de milhares de projetos. E quando você vai lá olhar os projetos, né, você vê claramente que o que disparou aquela iniciativa foi busca por redução de custo, corte de pessoal, ganho de competitividade, diferenciação do concorrente em termos de competitividade econômica. Só que muitas delas têm um impacto muito positivo no meio ambiente, que é quase que um efeito colateral, não exaltado na descrição do projeto. E a gente está chegando para essas empresas e está dizendo, escuta, vamos recondicionar o nosso olhar? Esse é o termo que a gente está usando, Roberto. Recondicionamento do olhar. Vamos passar a olhar esses projetos como projetos nos quais o motor, o motivo, o principal movimento foi olhar para o meio ambiente? Você já está fazendo. Você não precisa fazer nada a mais do que você já faz. Eu não estou vindo aqui convencer você a fazer mais inovação. Esse é o nosso papel da Piacente, é transformar empresas comuns em empresas inovadoras, né? E com isso mais competitivas. Mas eu não estou vindo aqui para te convencer a fazer. Você já faz. Me deixa olhar o que você está fazendo e vamos valorizar isso. Vamos fazer com que as suas pessoas sintam orgulho do que estão fazendo pelo meio ambiente. Contem para os filhos delas os projetos. Eu sei que é confidencial, não pode contar o projeto para o filho, mas dá uma né, um spoilerzinho, né? Que é público. E a gente tem achado coisas incríveis. Um deles, assim, para exemplificar, né? Hoje o processo de adubação da soja, né? Você mistura fósforo, enxofre e potássio, que são lá o NPK famoso, em água, e você asperge isso sobre a plantação, tá? Em grande volume. Muito bem. 90% disso aí, mais ou menos 90% pelos estudos que os cientistas fizeram, é lixiviado, né? É lavado pela chuva e vai parar nos rios e mares. E potássio, e enxofre e fósforo nos rios e mares, vocês sabem o que faz. Mata peixe, mata ciliar, faz um estrago desgraçado. Cientistas desenvolveram uma semente embalada num elastômero, numa espécie de uma bioborracha, tá? Que contém exatamente as quantidades de fósforo, enxofre e potássio que aquela semente precisa para germinar, tá? Foram movidos pelo dinheiro. Vamos reduzir a importação de fósforo, enxofre, potássio é importado, caro, balança comercial dólar a 5. Vamos reduzir isso aí. E acharam essa solução. Na verdade, essa solução não é uma solução para redução de custos. Ela podia ter sido
revista, reolhada, com novos olhos, dizer, eu estou salvando os rios e mares. E a força que essa inovação teria, os financiamentos que essa inovação teria por parte do governo, né? O interesse que ela atrairia, o interesse que ela atrairia sobre dos fundos é completamente diferente. Isso é inovação ambiental, uma inovação movida para o ESG, uma inovação movida ou para o social ou para o ambiental, governada e movida para isso. Então, esse conceito, Lívio, Roberta, a gente está defendendo isso com muita força, porque nós achamos, estamos convencidos, nós achamos, que o Brasil é um grande produtor de inovação ambiental. Talvez os Estados Unidos tenham um agro competitivo como o nosso, para investimento tecnológico como nós fazemos, mas nós estamos muito na frente, com a Embrapa, enfim... E o Brasil poderia ser, aí vai o sonhador, né? Falar, né? A gente sempre acha metido pra caramba, acho que vai mudar o mundo. Mas eu acho que daria para o Brasil ser a capital mundial da inovação ambiental. E aí nós irmos para as COPs, não discutir índice de desmatamento, mais 5, menos 5, não está errado o que você está falando, não está certo o que eu estou falando, e vamos para o ringue brigar que nem o Elon Musk. Não é isso. Eu vim aqui mudar o discurso. Eu quero contar para você 100 projetos que o Brasil está fazendo de inovação ambiental. Me deixem apresentar. E a Embrapa? Só a Embrapa. Você já imagina. De história para contar. Imagina. E isso vai para qualquer organização. A gente está dentro do Sindiprestem. Você mudar um carro que está fazendo ronda por um drone... Você faz isso por custo, mas você está reduzindo emissões, você está melhorando a vida daquele cidadão, o trabalho dele, ele vai ser piloto de drone. Você está melhorando o meio ambiente. Vamos contar a história como ela precisa ser contada. Muito legal. Esse é o conceito. Bárbara. Roberta, você entende que a Greenfort está aplicando as dimensões ESG internamente e fazendo sua lição de casa, né? Porque uma coisa é você falar, o seu cliente, mas como é que está a minha vida interna aqui? Temos 2 anos de agenda, completando agora. E eu já digo que a gente começou acelerando. A gente fala de acelerar o futuro, nós começamos acelerando. E nada mais do que como acelerar a agenda é você trazer ali pacto, ethos, essas grandes instituições, trazer uma matriz de indicadores para impulsionar a gestão. A nossa report segue o GRI. Além disso, já temos SASB, não somos nem uma empresa de capital aberto. Somos uma empresa de capital fechado que preza pela transparência, pela sustentabilidade nas relações. Temos uma estrutura de governança muito robusta. Então, isso ajudou a impulsionar. Fomos a primeira empresa brasileira do nosso setor a se comprometer com metas públicas de redução das emissões junto ao SBTi, um órgão internacional com métricas baseadas em ciência. Então, nesse momento, a gente está caminhando em apresentar as metas. Começamos o planejamento o ano passado. Estamos entrando no nosso 3º ano de relatório de emissões e para impulsionar essa agenda. E agora, recentemente, estava até conversando a semana passada com gestores internos ali da Green sobre as novas mudanças, né? Nós temos a IFRS, que na semana passada lançou os indicadores, né? Eles são os que trazem as normas para divulgação dos relatórios financeiros, e agora eles estão trazendo normas para relato da sustentabilidade, em você fazer o relato integrado, de fato, todos os dados estão contábeis, como os dados de sustentabilidade, que os investidores agora sabem ler os relatórios, né? Então, empresas foram multadas por conta de talvez ali exaltar muito algum indicador. Então, por isso se fala muito. Nós temos todo um cuidado nesse processo
entendemos onde estão os pontos que precisam ser trabalhados, temos programas muito bacanas de desenvolvimento, de trazer mulheres também para o nosso... que é essa questão da desigualdade e da equidade de gênero é uma pauta, é um dos ODSs que a gente trabalha e de importante para nós. Desenvolvemos um programa, Summer Job, que traz a formação de meninas para um trabalho remunerado, estágio remunerado de 2 semanas, para desenvolvimento de projetos dentro da empresa. Então, são ações como essa que acabam acelerando a nossa agenda e você impulsiona com indicadores, engajamento com o time, para acompanhar, né, a agenda atual. Então, a gente já começou com uma agenda acelerada nesse sentido. Ótimo. Então, você está fazendo a sua lição de casa. Sustentabilidade é um caminhar, né? Eu acho que é uma jornada aí de longo prazo. Bacana. Tem muita atividade para fazer, tem muita coisa para trabalhar, tem muita ação olhado para mitigação de... Vamos reduzir recursos, reduzir custo. O que não falta é só olhar para o lado, ter um insight. E acho que é a jornada de toda e qualquer empresa, mesmo as que estão aí há 20 anos, é um caminhar, né? Sem dúvida. Muito bom. Muito legal, Roberta. Walter, um dos eixos do ESG é o ambiental e que detém percepções internacionais quanto aos seus impactos. Sim. Como você vê o Brasil, em especial na questão do hidrogênio verde? Já sei que é um tema bacana que você gosta e que é importante a gente debater aqui hoje. Apaixonante. O Brasil... Nós estamos meio que no momento dessa grande pauta da discussão. Sim, né? Por conta da nossa energia renovável. Você gera hidrogênio, para quem não souber, né? Você gera hidrogênio, o principal processo é a eletrólise, separando na água o oxigênio do hidrogênio. E para eletrólise, o nome já diz eletrólise, você precisa de energia elétrica, né? E essa energia elétrica no Brasil, com a nossa matriz energética, é uma energia verde, renovável. Daí o hidrogênio verde. Se você fizer a mesma eletrólise na Europa, os hidrogênios cinzas, né, que eles chamam, você está usando provavelmente carvão para gerar aquela eletricidade que vai separar o hidrogênio da água. Então, o Brasil é o grande polo do hidrogênio verde. Todo mundo está de olho. Nós fomos contratados, eu não sei se eu te contei, nós fomos contratados pelo governo alemão, pela GIZ, para ajudar o desenvolvimento do hidrogênio verde no Brasil. Nós estamos acelerando 24 startups focadas nesse tema, né? Aquela coisa que o Jorge falou, né? Nós somos um país especial, né? Um país tropical abençoado por Deus e bonito por natureza. Sol, vento, água. É aí que os alemães, a comunidade europeia está colocando uma grande ficha em cima do Brasil, por hidrogênio verde. Nós estamos apaixonados por esse tema, acreditamos nele, acreditamos que seja um caminho muito interessante. A Toyota, que é o maior fabricante de veículos do mundo, direcionou toda a sua pesquisa, seu desenvolvimento para hidrogênio, né, para híbrido hidrogênio. Então, a gente está bem otimista com esse tema. E, Walter, nessa semana saiu uma matéria nos jornais falando sobre os investimentos mundiais no hidrogênio verde. Exatamente. E o Brasil está lá na 15ª posição, vários outros países à frente. Como é que você vê isso? Já que nós temos essa matriz tão perfeita para essa discussão. Né? 2 motivos. Matriz energética. Minha visão, tá? Existem vários economistas aí que poderiam responder isso melhor. A minha visão de especialista técnico do hidrogênio e técnico da inovação aberta em especial, conexão de fundos e corporações com startups, é que nós temos um problema de risco no Brasil, incerteza, né? Que os outros países não têm. E faltou assim um protagonismo nosso em mostrar o que a gente é capaz de fazer. E eu acho que é isso que a gente está tentando recuperar, viu, Lívio? Esse índice vai mudar brutalmente nos próximos 5 anos. Você vai ter surpresas boas aí, porque a gente está sendo reconhecido como um grande potencial exportador de hidrogênio verde. O hidrogênio, para exportar, você pode
Por exemplo, uma das tecnologias é transformá-lo em amônia. Você bota amônia líquida nos navios, manda os navios para Amsterdã, lá para os portos e tal, e esse amônia vira hidrogênio de volta na Europa e vai mover os trens, vai mover as máquinas, os ônibus, as caldeiras e assim por diante. Então, nós estamos sendo vistos como um futuro exportador. E o hidrogênio ele vai abastecer os motores atuais? Exatamente. É isso? Ou também já vai ter que ter trem. transformação Não, tem uma transformação tecnológica, tem uma transformação tecnológica. Mas já existem trens movidos a hidrogênio, ônibus movidos a hidrogênio, até bicicleta. Aqui no Brasil você tem a Metra que está desenvolvendo algo parecido, né? Tem várias organizações. Os ônibus. Tem 2 ônibus na USP que estão agora sendo ajustados para o hidrogênio. O hidrogênio tem um problema de armazenamento, né? Porque é perigoso. Então, existem 2 tipos de veículos. Você pode produzir o hidrogênio a bordo do veículo e consumi-lo, ou você pode ter um tanque desse tamanho de hidrogênio, acoplar na sua bicicleta e sair como uma moto. As duas, isso é armazenado, o outro é gerado a bordo. Essas tecnologias estão se desenvolvendo, mas eu sou um otimista por natureza, vendo o que aconteceu nos últimos 40 anos, elas vão andar muito mais depressa do que todo mundo espera. Sem dúvida. Muito mais depressa. E a guerra acentuou essa necessidade. Sim. Bacana, Walter. Roberta, qual dos produtos, serviços da Green4T que você percebe mais enquadrado na inovação e que impacta a jornada pela sustentabilidade nas empresas, né? Tentando fazer essa correlação entre inovação e sustentabilidade. Não só dentro de casa, como para os nossos clientes. Então, pelo 3º ano consecutivo, nós já marcamos presença na próxima COP, agora em Dubai. E a gente sempre leva a pauta eficiência energética. Promovemos o Brasil, porque é uma matriz com 80% quando não temos crise hídrica. Né? Nossa matriz é limpa e a gente também promove, temos um plano multidisciplinar que reduz em até 60% o consumo de energia de data centers. Então, levamos essa agenda para... Quanto? Repete, por favor. Reduz até 60% o consumo de energia dessa infraestrutura do data center. Então, como que isso se dá? Bom, primeiro a gente tem uma problemática do dado, né? Dados são exponenciais, que nós conversamos há pouco. Para 2025, 2030, já se fala de 175 mil zettabytes de dados, ou seja, um número exorbitante. A infraestrutura, ela tem 2 dados e tudo depende de como se mede, mas todo esse ambiente para processar esses dados já consome em torno de 2% da energia mundial. Um outro estudo de um francês fala que já está em torno de 7% a 9% e que isso vai representar aí 25%, 20% da energia, do consumo de energia mundial. Então, o quanto é importante olhar para a redução do consumo de energia da infraestrutura, e a gente aplica esse plano e acaba sendo extremamente importante para as empresas, visto que a infraestrutura só cresce, né? Ela não diminui. Sim, o dado cresce. Sim. É incrível, né? Então, levamos essa discussão, levamos essa pauta para a COP. Muito bom, bacana, né? E é o protagonismo da empresa, né? Sim, acabamos... Gerando essa discussão de uma forma mais ampla. Exato, e não só esse serviço, mas como implementar essa infraestrutura também é importante. Acabamos de entregar um dos projetos, né? Uma das implementações de data center modular maiores do Brasil, e com PUE, que é essa métrica que mede o quão eficiente é o consumo de data center, o consumo de energia, né, desses data centers. Então, quanto mais próximo de mais eficiente é. O índice vai até 3. Um dado que fizemos um estudo interno entre os clientes, que são mais de 400 clientes que nós temos, dá uma média
nós somos um país tropical, não conseguimos usar o ar frio de fora para refrigerar. Então, o consumo de energia é maior num país como o nosso. Temos também clientes na América Latina. Então, a média do PUE é de 2,4. A média mundial é de 1,7. Então, temos aí um gap. Somar, assim, se a gente reduzir, né, esse consumo, ou estabelecemos, utilizarmos, né, reduzir para uma média global, a gente tem um consumo aí, assim, extremamente importante, que dá para iluminar, né, levar energia para mais de 2,4 milhões de famílias. Então, é um pouco do... E mesmo sendo renovável, a questão da eficiência, claro, ela é importante. É importante, mesmo Lógico, assim. sem dúvida. Muito bacana. Walter, eu andei pesquisando e encontrei um texto seu sobre campeões de inovação ambiental. Exatamente. E que tem um artigo muito bacana que você fala sobre os fatores ESG e como isso... E quando é isso? Entra na... 21, né? 21. E aí, dentro dessa questão, você entende que a sociedade precisa avançar mais nesse debate, já que você, desde 21, já estava comentando... Precisa abrir os olhos. Pondo o dedo na ferida e intervindo nessa questão. O jeito mais fácil, para a gente conectar o urgente com o importante, é mostrar que muita coisa já é feita e que deveria ser exaltada. Antes de dizer, olha, você precisaria fazer isso, é dizer, o que você está fazendo, vamos tentar olhar para isso como realmente uma ação focada para o meio ambiente? E aí a gente está selecionando os projetos, Lívio, que tem esse impacto, que não foi pensado às vezes no começo, foi pensado a redução de custo, né? Mas que tem esse impacto positivo. Estamos separando esses projetos e criando um caderno de inovação ambiental nos relatórios anuais das companhias. Nossa, muito legal. Você não precisa fazer mais nada do que você já faz. Primeiro eu vou te mostrar que você já aí faz. Você destaca, né? Faz um destaque para poder identificar isso como Qual é a transformador. estratégia? Qual é a estratégia? É que ele seja mordido pelo bichinho do ESG. Porque quando ele vê o relatório dele, ele quer mais. Puxa vida, eu tenho 8 projetos, eu queria ter 10. Ok, agora sim, eu te ajudo a fazer mais 2. Tá? Mas a gente precisa injetar esse vírus positivo nos dirigentes das empresas hoje, que acham que essa pauta é importante, ninguém tem dúvida, mas não é urgente. Né? E a forma que a gente encontrou é isso. Tem mais. Esses projetos têm financiamentos, tem linhas de financiamento da FINEP, tem editais que são lançados, recursos a fundo perdido, ou não reembolsável, como se diz hoje. Antigamente era fundo perdido. Não reembolsável, né? E a gente diz assim, olha, esse projeto a gente separou, ele é inovação ambiental e eu vou arrumar recursos para você fazer. Aí juntou a vontade com a família. Aí juntou tudo, porque ele se sente orgulhoso pelo que está fazendo, arruma dinheiro para fazer mais e sem querer embarca no navio da Roberta, do Walter e do Lívio. Muito legal. De mudar esse mundo para um mundo melhor. É isso aí, é o que a gente quer. Muito bem, dona Roberta e senhor Walter. A gente já está chegando ao final do nosso episódio. Né? Esse bate-papo vem gostoso. A gente vai passando o tempo e vai construindo informação, conteúdo muito bacana. E aí eu pediria a você, começar com você, Roberta, tem mais 1 minuto para o seu recado final, por favor. Primeiro eu agradeço ao professor Lívio pela oportunidade. Conversas como essa trazem insights para as empresas, mobiliza, comunica, esclarece. Então, fundamental, diálogos como esse, transparentes, com cases, com informações do que as empresas estão fazendo e ideias, insights de como elas podem aplicar. A agenda é uma agenda que a cada dia tem inovação, a cada dia existem formas para transformar o negócio, formas para tornar o ESG, junto com tecnologia, torna as empresas mais competitivas e mais perenes, né? Sustentabilidade é tornar perene. E é um olhar de urgência, de fato, como o Walter comentou,
e que precisa de ações agora, imediatas. Então, encontrar caminhos, de fato, que procure essa dor, assim, como eu reduzo? Como eu transformo o meu negócio? De que forma posso me tornar mais eficiente? E a sustentabilidade, a tecnologia, a urgência e o meio apoiam nessa transformação. Muito bom. Muito obrigado, viu, Roberto? Walter, seu minuto final. Eu vou ser menos delicado e educado. Eu vou exortar a nossa audiência para a inovação ambiental, né? Eu acho que os últimos levantamentos mostram que 1/3 do portfólio dos nossos clientes é inovação ambiental, ou seja, é inovação que traz impacto positivo no meio ambiente. Então, a ideia é recondicionar o olhar, abram os olhos. Lívio, a gente diz assim, abra o seu olho para o que você está fazendo de positivo, valorize isso, valorize as pessoas que estão envolvidas nisso e arrume dinheiro para fazer mais. Então, é uma convocação para a inovação ambiental. E quando a gente for para as COPs, quando a gente for para fora e falarem de Amazônia, de índice de desmatamento, a gente tem alguma coisa para contar. Sim. Porque discutir índice de desmatamento, a gente já viu que não funciona. É verdade. É lógico que temos que combater com toda a nossa energia, toda a nossa força, mas nós temos que ter algum argumento para contar, para colocar o Brasil de novo no ranking, num espectro positivo mundial que não estamos hoje. E diferencial, concorda? Né? Diferencial. É um novo debate sobre um tema que está aí presente. Atrair investimento, atrair a atenção de todo mundo para a inovação ambiental. Essa é a bandeira. Muito legal, Walter. Muito bem, agora vamos aos agradecimentos importantes. Queria agradecer aqui a diretoria da FIP, na pessoa do seu presidente, professor Carlos Luque, a diretoria do Sindiprestem, na pessoa do seu presidente, o Wander Morales, aos nossos apoiadores, a diretoria do Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental, diretoria da Sebrace, que é a Central Brasileira do Setor de Serviços, aos nossos técnicos, o Zé Carlos, o Beto, o Gustavo, a nossa equipe de apoio, Ali Monteiro, Michele Belfiore, Augusto Roque, e ao time da Level Grupo, que nos apoia também. Não esqueçam de nos acompanhar no canal do Spotify e do YouTube da FIP, e nos canais do IRIS, da Sebrace e do Sindiprestem, e também nas redes sociais de todas estas instituições. Agradeço aos nossos convidados, vocês foram perfeitos. Muito obrigado mesmo pela sua participação, Roberta e Walter. E também a você que acompanhou estes diálogos ISD-FIP, com apoio do Sindiprestem, do Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental e da Sebrace, que é a Central Brasileira do Setor de Serviços. Até o próximo episódio.